O programa a seguir é livre para todos os públicos. Está no ar mais um TV Câmara. Veja agora na íntegra a sessão do dia 24 de agosto de 2010. Muito boa noite a todos. Sob a proteção de Deus, declaro abertos os trabalhos desta 7ª reunião da 4ª sessão ordinária. Solicito ao vereador Edson Flávio que faça a leitura do expediente. Boa noite, excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimos senhores vereadores, senhoras e senhores. Expediente da reunião do dia 24 de agosto de 2010. Projeto de indicação legislativa do excelentíssimo vereador Isaac Demani. Solicita o envio de mensagem ao excelentíssimo senhor prefeito, a fim de que envie à Câmara Municipal de Nova Friburgo projeto de lei para desapropriação de área de terra para a construção de uma área de lazer e quadra poliesportiva no loteamento Jardim Califórnia, Conselheiro Paulino. Solicita o envio de mensagem ao excelentíssimo senhor prefeito, a fim de que envie à Câmara Municipal de Nova Friburgo projeto de lei para que seja autorizada a equiparação salarial entre os assistentes sociais e psicólogos da Secretaria de Assistência Social e os mesmos profissionais da Fundação Municipal de Saúde. Projeto de lei do excelentíssimo vereador Marcelo Verli dispõe sobre a instituição do Programa de Proteção da Saúde da Gestante e do Recém-Nascido no âmbito do município de Nova Friburgo e da outras providências. Do excelentíssimo vereador Cláudio Damião institui ficha limpa para os cargos de secretário municipal e de presidente, superintendente ou diretor da administração pública direta e indireta no município de Nova Friburgo e da outras providências. Do excelentíssimo vereador Marcos Medeiros institui a cobrança fracionada nos estacionamentos particulares do município de Nova Friburgo e da outras providências. Institui o programa Casa do Mestre, de incentivo à habitação própria para professores da rede pública municipal de ensino de Nova Friburgo e da outras providências. Torna obrigatória a colocação de placas e sinalizadores indicando a distância de radar eletrônico no município de Nova Friburgo e da outras providências. Obriga as farmácias e drogarias do município de Nova Friburgo a manter à disposição do público para consulta lista de medicamentos genéricos em caracteres em braille e da outras providências. Institui o programa de desratização e controle integrado de combate a vetores e pragas urbanas no município de Nova Friburgo e da outras providências. Torna obrigatório em teatros, cinemas, casas noturnas, bares e restaurantes e similares do município de Nova Friburgo a existência de poltronas ou cadeiras especiais para uso de pessoas obesas e da outras providências. Dispõe sobre o tempo de atendimento ao usuário nos caixas dos estabelecimentos comerciais denominados hipermercados ou congêneres no município de Nova Friburgo e da outras providências. Fica criado o programa de humanização do parto no âmbito do município de Nova Friburgo e da outras providências. Institui o programa de atendimento a pacientes portadores de apneia noturna no âmbito do município de Nova Friburgo e da outras providências. Dispõe sobre a necessidade da expedição da credencial para o uso das vagas de estacionamento destinados aos idosos no âmbito do município de Nova Friburgo e da outras providências. Do excelentíssimo vereador Jorge de Carvalho, altera a redação do artigo 1º da Lei Municipal 3.726/2009 e da outras providências. Indicações do excelentíssimo vereador Sérgio Xavier. Policiamento, especialmente nas partes altas do loteamento Nova Esperança. Construção de cobertura, banheiros e vestiários na quadra esportiva do loteamento Nova Esperança, São Geraldo. Disponibilização de ônibus extras entre os horários de 5 e 7 horas na linha que atende ao loteamento Nova Esperança, São Geraldo. Do excelentíssimo vereador Marcos Medeiros. Assaltamento da rua Antenor Francisco Brantes, Córrego Dantas.
Asfaltamento da rua Carlos Frederico Ribeiro, Conselheiro Paulino. Recapeamento asfáltico na rua Maria da Conceição Ribeiro, Santa Bernadette. Calçamento da rua Coronel Sarmento, Village. Pavimentação do loteamento Pinheiro, Jardim Califórnia. Instalação de iluminação pública nas ruas Rodrigues Alves, São Pedro da Serra. Asfaltamento da rua Fernandes, João Luiz, Córrego Dantas. Do excelentíssimo vereador Cláudio Damião. Desatização e limpeza da rua Sebastião Pereira da Silva, São Jorge. Calçamento da rua Sebastião Pereira da Silva, São Jorge. Do excelentíssimo vereador Isaac Demani. Reparo e manutenção em todos os orelhões do loteamento Jardim Califórnia. Asfaltamento da rua Menezes Vertulli, loteamento Arco-Íris. Asfaltamento da rua Adélia Vermelins Duarte, Nova Suíça. Do excelentíssimo vereador Edson Flávio Coelho. Limpeza da rua Adelaide Amorim Carrilho, Rui Sanglar. Limpeza da rua Zelina Hertal, Rui Sanglar. Retirada de soca de bambu e limpeza da rua Zelina Hertal, Rui Sanglar. Poda de árvores na rua Adelino Alves Amorim, Rui Sanglar. Conclusão das obras de rachaduras na rua José Acedino Pinto, Rui Sanglar. Implantação de linhas de ônibus para o loteamento Vale Radiante, Rui Sanglar. Construção de um banheiro para motoristas no ônibus. Construção de um banheiro para motoristas de ônibus na rua Guaraciaba Leitão, ponto final do Maria Tereza. Do excelentíssimo vereador Reinaldo Rodrigues. Construção de galeria de águas pluviais e bueiros na rua Paraná, Olaria. Construção de estacionamento para comércio na Avenida Conselheiro Júlio Zarpe, Olaria. Ampliação do ponto de táxi na Praça 1º de Maio, Olaria. Respostas aos requerimentos de informação. Do excelentíssimo vereador professor Pierre. Resposta ao requerimento de informações número 129/2010, o Executivo Municipal requerendo informações referentes à aplicação da Lei 2.646, já entregue ao Gabinete do Vereador. Resposta ao requerimento de informações número 131/2010, com o Executivo Municipal solicitando informações acerca do cumprimento da Lei Municipal 3.690/2008. Senhor presidente, esse é o expediente e está lido. Gostaria de saber a respeito do projeto. Senhor presidente, pela ordem. Pois não, vereador. Colocar em discussão o projeto 7.348/2010 do Executivo Municipal, que dispõe sobre benefícios fiscais às empresas de incorporação e construção civil responsáveis pela execução das obras do programa Minha Casa, Minha Vida, bem como aos adquirentes das respectivas moradias e da outras providências. Nós queremos destacar que recebemos do ilustre vereador Cláudio Damião a seguinte correspondência. Excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final, vereador Jorge Carvalho. Amparado pelas normas regimentais desta Casa Legislativa, venho no prazo estabelecido pela resolução número 882, após saber do parecer desta Comissão Permanente sobre o projeto de lei complementar 7348/2010, de autoria do Executivo Municipal, apresentar pedido de reconsideração da opinião quanto à inconstitucionalidade da emenda apresentada por esse signatário, pelos fundamentos a seguir expostos. Primeiro, o referido projeto de lei versa sobre benefícios fiscais às empresas de incorporação e construção civil responsáveis pela execução das obras do programa Minha Casa, Minha Vida, bem como aos adquirentes das respectivas moradias e da outras providências. Por se tratar de um programa do governo federal instituído por lei, que estimula políticas de incentivos fiscais realizadas pelos municípios para atingir os objetivos sociais de habitação e moradia digna para todos, nossa posição será a de votar favoravelmente à proposição de iniciativa do Executivo, exceto no que se diz respeito ao artigo 1º, inciso 3º, quando menciona o trecho em negrito, isenção de imposto sobre propriedade predial e territorial e urbana, IPTU, dos débitos inscritos ou não em dívida ativa, relativa às áreas adquiridas para os fins a que se refere esta lei. Terceiro, o problema, sim, se refere aos débitos anteriores que poderiam ser compensados no momento da quitação do valor a ser pago pelas empresas de incorporação ou de construção civil, mas não esquecidos ou perdoados. Quarto, foi, portanto, na tentativa de contribuir para o aprimoramento do projeto e de minimizar a renúncia de receita, que oferecemos a emenda modificativa em apreço, sobre a qual esta comissão manifestou-se desfavorável. Nesse sentido,
até para se pensar em coerência com o conteúdo geral do parecer da Comissão de Constituição, Justiça, redação final, em que se afirmam os problemas relativos à concessão de benefícios tributários, não há como se concluir pela ausência de conveniência ou utilidade da minha proposição. Não há, da mesma forma, como se dizer de inconstitucionalidade numa só linha, sem as devidas fundamentações, que, por certo, não serão encontradas. Certo, número 7, certo, por inevitável da legalidade e constitucionalidade da emenda, e no mesmo espírito altruísta em que esta comissão baseou seu parecer, concluindo pela aprovação do projeto, em apreço, espero deferimento. Nova Friburgo, 23 de agosto de 2010, vereador Cláudio Damião. Portanto, senhor presidente, faz parte do processo que constitui o projeto de lei 7348 de 2010, o presente pedido de reconsideração que a comissão achou por bem não atender, tendo em vista toda a questão constitucional estar constante da ação direta de inconstitucionalidade número 3.114/7, da lavra do ministro relator Carlos Brito, que diz o seguinte: as normas constitucionais do processo legislativo não impossibilitam, em regra, a modificação por meio de emendas parlamentares dos projetos de leis enviados pelo chefe do Poder Executivo no exercício de sua iniciativa privativa. Essa atribuição do Poder Legislativo brasileiro esbarra, porém, em duas limitações. A impossibilidade de o Parlamento veicular matérias diferentes das versadas no projeto de lei, de modo a desfigurá-lo. E B, a impossibilidade de emendas parlamentares aos projetos de lei de iniciativa do Executivo, ressalvado o disposto dos parágrafos 3º e 4º do artigo 166, implicarem no aumento de despesa pública, o que não é o caso. Portanto, devolvo a Vossa Excelência. Pois não, vereador. Solicitar ao vereador Edson Flávio, nosso ilustre primeiro secretário, que faça a leitura do projeto. Estado do Rio de Janeiro, município de Nova Friburgo, gabinete do prefeito, Nova Friburgo, 8 de junho de 2010. Ofício gabinete 303/2010, referência de projeto de lei complementar municipal. Excelentíssimo senhor presidente, cumprimento cordialmente com o propósito de encaminhar o incluso anteprojeto de lei complementar municipal com o propósito de conceder incentivos fiscais aos adquirentes de moradias e às empresas construtoras e incorporadoras de empreendimentos imobiliários relativos ao programa Minha Casa Minha Vida, PMCMV, instituído pela Lei Federal número 11.977, de 7 de julho de 2009. Tais incentivos são contemplados no anteprojeto por meio da concessão de isenção de recolhimento de ITBI, Imposto de Transição de Bens Imóveis, obrigado, vereador. Tais incentivos são contemplados no anteprojeto por meio da concessão de isenção de recolhimento de ITBI, Imposto de Transmissão de Bens Imóveis, de IPTU, Imposto sobre Propriedade Predial e Territorial Urbana e ISSQN, Imposto sobre Serviços de qualquer natureza, e também de isenção ou redução de taxas incidentes sobre o licenciamento dos empreendimentos imobiliários. Conveniente e necessária a pretendida desoneração tributária, com o desiderato de propiciar a construção de grande número de moradias com o menor custo possível, em observância ao disposto no inciso 2 do parágrafo 1º do artigo 3º da Lei Federal número 11.977, de 7 de julho de 2009. Adota-se o procedimento tendente à aprovação da Lei Complementar Municipal. Senhor presidente, em observância ao disposto no parágrafo único do artigo 135 da Lei Orgânica do município de Nova Friburgo, que exige a aprovação por maioria absoluta de projetos que tenham o escopo de conceder incentivos fiscais. Por fim, esclarece-se ser desnecessária a apresentação do cálculo de impacto financeiro orçamentário referido no artigo 14 da Lei Complementar número 101/2000, Lei de Responsabilidade Fiscal, porquanto não haverá renúncia de receita, eis que
ainda não implementado qualquer fato gerador dos tributos sobre os quais versa a isenção ou redução. Isto posto, senhor presidente, requeiro que Vossa Excelência se digne a determinar a tomada das medidas necessárias à autuação do projeto de lei complementar municipal e sua tramitação em regime de urgência urgentíssima, com a ulterior deliberação do plenário desta honrosa Casa de Leis, se necessário, por meio de sessão extraordinária. Aproveito o ensejo para externar votos de elevada estima e distinto apreço por Vossa Excelência e demais componentes dessa honrosa Casa Legislativa. Respeitosamente, assina o engenheiro doutor Heródoto Bento de Mello, prefeito do município de Nova Friburgo. Estado do Rio de Janeiro, município de Nova Friburgo, gabinete do prefeito, anteprojeto de lei complementar municipal. Abre aspas, dispõe sobre benefícios fiscais das empresas de incorporação e construção civil responsáveis pela execução das obras do programa Minha Casa Minha Vida, bem como aos adquirentes das respectivas moradias e da outras providências, fecha aspas. O prefeito do município de Nova Friburgo, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal de Nova Friburgo aprovou, na forma do parágrafo único do artigo 135 da Lei Orgânica do Município, e ele sanciona e promulga a seguinte lei complementar municipal. Artigo 1º. As empresas de incorporação e de construção civil, cujos empreendimentos imobiliários se destinem ao programa Minha Casa Minha Vida, terão os seguintes benefícios fiscais. 1. Isenção do imposto sobre serviços de qualquer natureza, ISSQN, referente aos serviços prestados na construção civil das moradias enquadradas no programa, inclusive quando prestados sobre as formas de administração e subempreitadas. 2. Isenção do imposto de transmissão de bens imóveis, ITBI, na aquisição da área utilizada para a construção das habitações a que se refere esta lei. 3. Isenção do imposto sobre propriedade predial e territorial urbana, IPTU, dos débitos inscritos ou não em dívida ativa, relativa às áreas adquiridas para os fins que se refere esta lei. E, 4º, isenção de taxas para aprovação de projetos de licenciamento no que tange às moradias voltadas às famílias com renda bruta de 0 a 3 salários mínimos e redução de 50% nas mesmas taxas para as moradias voltadas a famílias com renda bruta de 3 a 10 salários mínimos. Os adquirentes, artigo 2º, os adquirentes das moradias incluídas no programa Minha Casa Minha Vida terão os seguintes benefícios fiscais. Para as famílias com renda bruta de até 3 salários mínimos, a isenção de imposto sobre transmissão de bens imóveis, ITBI, decorrente da primeira aquisição imobiliária. B. Isenção de imposto sobre propriedade predial e territorial urbana, IPTU, durante os 5 primeiros anos. 2. As famílias com renda bruta entre 3 a 6 salários mínimos. A. Isenção de impostos sobre transmissão de bens imóveis, ITBI, decorrente da primeira aquisição imobiliária. B. Isenção de imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana, IPTU, durante os 2 primeiros anos. Artigo 3º. Para fazer jus à isenção e redução de impostos e taxas concedidas por esta lei, as empresas e adquirentes de unidades habitacionais deverão observar também os requisitos e condições do programa Minha Casa Minha Vida, instituído pela Lei Federal número 11.977, de 7 de julho de 2009. Artigo 4º. Os benefícios previstos nesta lei deverão ser requeridos junto à Secretaria Municipal de Fazenda, por meio de formulário próprio, a ser instituído pela repartição fazendária. Artigo 5º. Esta lei será regulamentada por meio de decreto, objetivando sua fiel execução. Artigo 6º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Assina o excelentíssimo prefeito, doutor Heródoto Bento de Mello.
Esse é o projeto, senhor presidente. Pois não, vereador. Eu queria tirar duas dúvidas. Primeiro, se toda a Comissão de Constituição e Justiça é da mesma opinião com relação ao meu pedido de reconsideração do veto que foi dado à emenda que apresentei. Toda a comissão, foi unânime a posição. Uma outra indagação é com relação ao que é apresentado pela Prefeitura, que diz: tais incentivos, fala de incentivos, são contemplados no anteprojeto por meio da concessão de isenção do recolhimento de TBI, que é o Imposto de Transmissão de Bens de Imóveis, de PTU, Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana, e do ISS de qualquer natureza. E também da isenção ou redução de taxas incidentes sobre o licenciamento dos empreendimentos imobiliários. Mas no corpo da lei, e daí a questão e a dúvida, é com relação a débitos inscritos ou não em dívida ativa. E eu não compreendi, daí a minha pergunta, o que o ministro relator disse a respeito disso, que não continha o parecer do... Só para eu concluir, vereador, não continha o parecer da comissão que justificasse a negativa de inconstitucionalidade da minha emenda, que ela isenta, aliás, ela beneficia os investidores, as empresas que adquirirem os terrenos, com a isenção do IPTU até por 1 ano, mas não perdoa a dívida ativa, porque isso seria renúncia de receita do município. Então, eu não compreendi, daí a minha indagação, onde entra o ministro que justifica a inconstitucionalidade da proposta que apresentei. Exatamente no pedido de reconsideração que faz Vossa Excelência, quando diz que o parecer foi negado, a emenda foi negada por uma linha de parecer. E eu aqui li a ADIM, do ministro Aires de Brito, para que Vossa Excelência tomasse ciência. Foi com base nela que eu fiz. A minha dúvida permaneceu, exatamente por isso. Eu não entendi, gostaria se Vossa Excelência puder me explicar, eu não compreendi, eu não encontrei a relação entre a negativa da emenda... Não, é uma dúvida. Por favor, vereador, conclua. Eu não compreendi a relação da ADIM com... Deixa ele concluir, vereador, que aí Vossa Excelência responde e a gente abre a discussão do projeto. Com relação à negativa no parecer. Eu não encontrei nenhuma relação de uma coisa com outra. É fácil. Vossa Excelência escreve fácil e entende melhor ainda. Quando Vossa Excelência, no seu pedido de reconsideração, parte constante do projeto, diz que o parecer contrário à sua emenda foi dado em uma linha e sem fundamentação, eu trago a fundamentação aqui. É a ação direta de inconstitucionalidade 3.114/7, da lavra do ministro relator Carlos Brito, que diz claramente: as normas constitucionais do processo legislativo, que é o processo em questão, não impossibilitam, em regra, a modificação por meio de emendas. Até aí, tudo correto. Dos projetos de lei enviados pelo chefe do Poder Executivo no exercício de sua iniciativa privativa. Ou seja, esse projeto é uma iniciativa privativa do Executivo. Projetos desse tipo não podem ser iniciativa do Legislativo. Continuando, essa atribuição do Poder Legislativo brasileiro esbarra, porém... Pode continuar? Por favor, vereador. Esbarra, porém, em duas limitações. Primeiro, a impossibilidade de o parlamento veicular matérias diferentes das versadas no projeto de lei, de modo a desfigurá-lo. Foi nessa tese que eu... Senhores vereadores, nós vamos continuar, vereador, e nós vamos discutir o projeto. Só vou dizer o seguinte: vou abrir mais uma vez Vossa Excelência e não vou permitir, né, que essa discussão tome o tempo todo da sessão. Se Vossa Excelência tira a sua dúvida gostaria no final, até, senhor presidente, que... Se o vereador quiser responder, ele fica à vontade. Se não quiser, nós... fosse lido os pareceres... fosse lida a emenda, que não foi lida ainda, a emenda... Mas a emenda foi negada, vereador. Mas ele não quer discutir a emenda? Não, não podemos discutir, porque ela teve todos os pareceres contrários. Se ela foi negada, eu já expliquei.
Rapidamente, vereador, por favor. A minha dúvida, vereador, é porque nós estamos tratando não de matéria diferente. Aqui fala de IPTU. Eu estou só arguindo o fato de que nós estamos fazendo renúncia fiscal. Então, por conta da renúncia fiscal, nós podemos aplicar, nós já tratamos aqui de IPTU. Eu só estou salientando que nós podemos oferecer como um benefício para que o projeto possa avançar 1 ano. Foi o que eu apresentei como sugestão, como emenda, de isenção do IPTU para as empresas adquirentes do terreno. Não a renúncia fiscal. Por isso que eu não compreendo o porquê que são matérias diferentes. São as duas matérias dentro do mesmo tema. Vereador, Permite, só para concluir. Só para o vereador concluir, porque eu não vou... parlamentar. Só um minutinho, vereador. Só para o vereador saber se ele concluiu, porque depois da fala de Vossa Excelência, nós vamos para a discussão do projeto. A CCJ... Está concluído, vereador? Concluiu? Eu só estou explicando, presidente, porque eu não estou encontrando nada diferente do que eu apresentei. Eu não consegui ser convencido de que são matérias diferentes. Elas são matérias tratadas dentro do mesmo tema. A matéria não é diferente, ela passa a ser desfigurada a partir da emenda. Responda, por favor, então, para que a gente avance, vereador. Ela sofre uma interferência a partir da emenda, senhor presidente. Então, é com base nisso que a CCJ, com essa ação direta de inconstitucionalidade, que a CCJ rejeitou a emenda. Pois não, vereador. Vereador... Eu gostaria, portanto, fosse lido os pareceres. Vereador Marcelo Berlim. Excelência, já vai colocar o projeto em votação, em discussão? Não, ainda não, vereador. Okay. Vereador professor Pierre, rapidamente, por favor. É apenas reiterar a solicitação do vereador Jorge Carvalho, da leitura dos pareceres, em virtude de que, no relatório da Comissão de Finanças e Orçamento, por mim redigido, há uma contrariedade com relação a essa emenda e vejo como constitucional essa emenda. Mas não. Só vou trazer para os senhores vereadores, nós vamos ler os pareceres, como foi solicitado pelo vereador Jorge Carvalho, vereador professor Pierre, mas não haverá discussão dos pareceres, só para que os vereadores fiquem cientes antes de iniciar o processo de leitura. Logo após feita a leitura dos pareceres, iniciaremos, portanto, o processo de discussão do projeto. O parecer da Comissão de Constituição e Justiça. Somente confirmando aqui que os pareceres que serão lidos é referente ao projeto e não à emenda apresentada pelo vereador Cláudio, que foi rejeitada. É exatamente a minha dúvida. Se a emenda recebeu a negativa dos 5 vereadores, membros da CCJ, porque Sim. aí senão permitiria a discussão. Foi assinado por todos os membros, vereador. Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final. E Comissão de Orçamentos e Finanças. Senhor presidente. Senhor presidente, solicito a interrupção da sessão por 3 minutos, só para nós esclarecermos essa questão aqui, se Vossa Excelência achar necessário. Ok, senhor presidente. Parecer sobre o projeto de lei do Poder Executivo Municipal. Só para esclarecer, vereador, que a dúvida do vereador Edson Flávio era o seguinte, que houve um parecer da Comissão de Constituição e Justiça, né, que depois foi seguido pelos membros da Comissão de Finanças e Orçamento, vereador Jorge Carvalho e vereador Edson Flávio. E existe o parecer da Comissão de Finanças e Orçamento feito pelo vereador Edson Flávio. Então, na verdade, são dois... Professor Pierre, desculpa. Então, são 2 pareceres, um da Comissão de Constituição e Justiça e Redação Final, que foi acompanhado pelos 2 membros da Comissão de Finanças e Orçamento, vereador Jorge Carvalho e vereador Edson Flávio, e um da Comissão de Finanças e Orçamento, feito pelo vereador professor Pierre. Pois não, ficar bem esclarecido, tanto o parecer da Comissão de Justiça como o parecer da Comissão de Orçamento sobre o projeto, não Sim, sobre a emenda. Ao projeto, vereador. Dentro do projeto, dentro do parecer,
ele se dirige também às emendas que foram rejeitadas, dentro do escopo do relatório da Comissão de Orçamento e Finanças, inclui uma... Faremos uma pequena pausa, só para que a gente possa ordenar aqui os pareceres, e já retornaremos dentro de alguns instantes. As duas comissões. Vamos retornar? Senhores vereadores, senhoras e senhores, retornando aos nossos trabalhos, solicito então ao vereador de São Flávio que faça a leitura dos dois pareceres. Vou ler primeiro, senhor presidente, o parecer da Comissão de Constituição e Justiça e redação final. Sobre o projeto de lei do Poder Executivo, Municipal de Nova Friburgo, número 7.348/2010, que dispõe sobre a criação de benefícios fiscais às empresas de corporação e construção civil responsáveis pela execução das obras Programa Minha Casa Minha Vida, bem como aos adquirentes das respectivas moradias e da outras providências. Primeiro, relatório. O projeto de lei de iniciativa do Poder Executivo Municipal, número 7.348/2010, pretende criar incentivos fiscais para programas, benefícios fiscais às empresas e às pessoas físicas que atuam tanto como beneficiárias do programa, como os incorporadores e construtores dos imóveis constantes do referido programa Minha Casa Minha Vida. Tal programa trata do incentivo a projetos estruturais do direito à moradia prevista na Carta Federal de 1988, mediante a aplicação de benefícios fiscais às pessoas jurídicas e físicas de incorporação, construção e beneficiárias do programa, com a desoneração tributária do Imposto sobre Serviços de qualquer natureza e do Imposto de Transmissão de Bens Imóveis e o IPTU, relativo às propriedades constantes do programa em referência. O artigo 1º e seus incisos constantes do projeto dedicam-se a estabelecer o benefício tributário a ser conferida para aplicação sobre os valores incorporados e utilizados na construção pelas pessoas jurídicas vencedoras das licitações realizadas para a complementação do programa Minha Casa Minha Vida. O artigo 2º estabelece os requisitos básicos para a apresentação da legitimação das beneficiárias, pessoas físicas, adquirentes dos imóveis relativos ao programa em referência. Os artigos 3º e 4º destinam-se a estabelecer as providências obrigatórias para a concessão dos benefícios, indicando, inclusive, a observância das hipóteses trazidas pela Lei Federal número 11.977/2009. 2. A análise. O projeto de lei número 7.348/2010, ainda que se mostre altruísta, precisa de normas a serem implicativas de observação de sanção por descumprimento dos preceitos legais instituídos no referido projeto, bem como estudo técnica de impacto orçamentário e financeiro necessário à concretização dos benefícios fiscais apontados. No que tange ao projeto enviado para aprovação, há dois aspectos a serem comentados. O primeiro diz respeito ao fato de que as políticas tributária e monetária voltadas à estabilização de preços e à obtenção de superávites primários nas condutas públicas municipais, limitando o crescimento da economia, reduzindo ainda mais a capacidade de municípios programarem políticas que promovam o desenvolvimento municipal, que para isso se resume na necessidade de apresentação de estudo de impacto financeiro orçamentário. Cabe salientar que a isenção dos tributos relacionados ao corpo do projeto de lei em comento gera um efeito adverso ao município, na medida em que a desoneração desse tributo diminui o montante da receita municipal e, nesse sentido, a eficácia da lei dependerá de uma série de iniciativas que deverão surgir dentro do conteúdo orçamentário municipal. Ainda sobre esse aspecto, é preciso observar com olhos mais atentos a forma como o empresariado obtém incentivos fiscais, no sentido de identificar se esses incentivos respondem a interesses pontuais ou uma política pública de desenvolvimento. É preciso avaliar a eficácia, a eficiência e a transparência das políticas de incentivo fiscal. Verificar, por exemplo, se ao abrir mão de impostos, há um incremento nos investimentos realizados, na quantidade de empregos criados ou preservados, um aumento da produção para o mercado interno, por exemplo.
Em muitos casos, o mesmo empresariado que pede uma reforma tributária, abre aspas, mostrando rigor com a mão que arrecada, fecha aspas, não é tão exigente nos controles da mão que concede os benefícios. O rigor estabelecido pelo texto dependerá do bom funcionamento da supervisão do Poder Executivo em razão da ausência no projeto de leis de sanções nesse tipo. 3. O voto. Em face do exposto, votamos pela aprovação do projeto de lei em discussão, pelo sentido altruísta, que instrui o seu espírito social e progressista, na sua originalidade, sendo inconstitucional a emenda apresentada e, consequentemente, votamos pela sua desaprovação. Essa é o parecer da Comissão de Constituição e Justiça e redação final. Vamos agora ao parecer da Comissão de Orçamento e Finanças. Parecer número 2/2010, da Comissão Permanente de Finanças e Orçamento ao projeto de lei do Executivo Municipal, número 3.348/2010, que dispõe sobre... Obrigado, vereador. Projeto de lei municipal número 7.348/2010, que dispõe sobre os benefícios fiscais das empresas de incorporação e construção civil responsáveis pela execução das obras do programa Minha Casa Minha Vida, bem como os adquirentes das respectivas moradias e da outras providências. 1. Relatório do projeto e da emenda. Tramitação e objeto. Primeiramente, cumpre registrar que o chefe do Executivo, excelentíssimo senhor prefeito Heródoto Ben de Mello, encaminhou a esta Casa Legislativa em regime de urgência, por meio do ofício Gabinete número 303/2010, o projeto de lei que dispõe sobre benefícios fiscais das empresas de incorporação e construção civil, responsável pela execução das obras do programa Minha Casa Minha Vida, bem como aos adquirentes das respectivas moradias e da outras providências. A emenda do presente projeto foi lida em plenário no expediente do dia 18 de junho, mesma data em que a proposição foi encaminhada à Comissão de Constituição e Justiça e redação final, a qual a devolveu à Secretaria desta Casa Legislativa em 11 de agosto, ontem, quando foi conduzida por volta das 17 horas para que esta comissão exarasse parecer. Contudo, mesmo tendo prazo de 10 dias para tal empresa, conforme o caput do artigo 68 do Regimento Interno, esta comissão se encontrou obrigada, em virtude do prazo de regime de urgência, a fazê-lo em menos de 24 horas. Quanto ao mérito, a proposição é de grande valia, uma vez que atende o desenvolvimento social pretendido pelo objeto da Lei Federal número 11.977, de 7 de junho de 2009, qual seja o programa Minha Casa Minha Vida. Entretanto, ao que compete a esta comissão avaliar, detectou-se o ferimento à Lei Complementar número 101/2000, especialmente o que versa o artigo 14, transcrito integralmente. Abre aspas, artigo 14. A concessão ou implantação de incentivo ou benefício de natureza tributária, da qual decorra renúncia de receita, deverá estar acompanhada de estimativa de impacto orçamentário financeiro no exercício em que deva iniciar sua vigência e nos dois seguintes: atender ao disposto à Lei de Diretrizes Orçamentárias e a pelo menos uma das seguintes condições. 1. Demonstração pelo proponente de que a renúncia foi considerada na estimativa de receita da Lei Orgânica na forma do artigo 12 e de que não afetará as metas de resultados fiscais previsto no anexo próprio da Lei de Diretrizes Orçamentárias. 2. Estar acompanhada de medidas de compensação no período mencionado no caput, por meio do aumento da receita, proveniente da elevação de alíquotas, ampliação da base de cálculo, majoração ou criação de tributo ou contribuição. Parágrafo 1º. A renúncia compreende anistia, remissão, subsídio, crédito presumido, concessão de isenção em caráter não geral, alteração de alíquota ou modificação da base de cálculo, que impede redução discriminada de tributos ou contribuições. Ok, vereador? Parágrafo 1º. A renúncia compreende anistia, remissão, subsídio, crédito presumido, concessão de isenção em caráter não geral, alteração de alíquota ou modificação de base de cálculo que implique redução discriminada de tributos ou contribuições.
e outros benefícios que correspondam a tratamento diferenciado. Parágrafo 2º. Se o ato de concessão ou ampliação do incentivo ou benefício de que trata o caput deste artigo decorrer da condição contida no inciso 2º, o benefício só entrará em vigor quando implementadas as medidas referidas no mencionado inciso. Parágrafo 3º. O disposto nesse artigo não se aplica: 1. As alterações das alíquotas dos impostos previstos nos incisos 1, 2, 4 e 5 do artigo 153 da Constituição, na forma do seu parágrafo 1º. 2. Ao cancelamento de débito cujo montante seja inferior aos dos respectivos custos de cobrança. Pelo exposto, após análise, verifica-se que o projeto do Executivo em tela não apresenta, em especial, o determinado pelo caput do supramencionado artigo, bem como o que estabelece os incisos 1 e 2 que o desenvolve. Desta feita, há flagrante vício neste projeto, que, em hipótese alguma, poderá ser acolhido por esta comissão na forma em que ora se apresenta. Cabe ressaltar, para a surpresa desse relator, o trecho da mensagem do prefeito que afirma ipsis literis. Abre aspas. Por fim, esclarece-se ser desnecessária a apresentação do cálculo de impacto financeiro orçamentário referido no artigo 14 da Lei Complementar 101/2000, Lei de Responsabilidade Fiscal, porquanto não haverá renúncia de receita, eis que ainda não implementado qualquer fato gerador dos tributos sobre os quais versa a isenção ou redução. Como se observa, parece que o Poder Executivo, sem qualquer desenvolvimento de argumentação, requer que o Poder Legislativo Municipal homologue um ato futuro, quiçá profético, sem qualquer base legal, ao qual ratifico efetivamente fere a Lei Complementar número 101/2000, Lei de Responsabilidade Fiscal. Ademais, o parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final, em sua análise, também se contrapõe à argumentação exposta pela mensagem do prefeito e corrobora a tese do parecer desta comissão. Eis alguns trechos do parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final. Abre aspas. O projeto de lei número 7.348/2010, ainda que se mostre altruísta, precisa de normas a serem implicativas de observação de sanção por descumprimento dos preceitos legais instituídos pelo referido projeto, bem como estudo técnico de impacto orçamentário financeiro, necessário à concretização dos benefícios fiscais apontados. Cabe salientar que a isenção dos tributos relacionados no corpo do projeto de lei em comento gera um efeito adverso ao município, na medida em que a desoneração desse tributo diminui o montante da receita municipal. E, nesse sentido, a eficácia da lei dependerá de uma série de iniciativas que deverão surgir dentro do conteúdo orçamentário municipal. Ainda sobre esse aspecto, é preciso observar com os olhos mais atentos a forma como o empresariado obtém incentivos fiscais, no sentido de identificar se esses incentivos respondem a interesses pontuais ou a uma política pública de desenvolvimento. É preciso avaliar a eficiência e a transparência das políticas de incentivo fiscal. Verificar, por exemplo, se ao abrir mão de impostos, há um incremento dos investimentos realizados, na quantidade de empregos criados ou preservados, um aumento na produção para o mercado interno, por exemplo. Em muitos casos, o mesmo empresariado que pede uma reforma tributária, mostrando rigor com a mão que arrecada, não é tão exigente nos controles da mão que concede os benefícios. O rigor estabelecido pelo texto dependerá do bom funcionamento da supervisão do Poder Executivo, em razão da ausência no projeto de lei de sanção nesse sentido. Fecha aspas. Apesar de o significativo trecho da análise do parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final afirmar a necessidade da atenção sobre a isenção de tributos, torna-se incompreensível a sua conclusão, transcrita em verbis. Abre aspas. Em face do exposto, votamos pela aprovação do projeto de lei em discussão, pelo sentido altruísta, que instrui o seu espírito social e progressista, na sua originalidade, sendo inconstitucional a emenda apresentada. Consequentemente, votamos pela sua desaprovação.
Ademais, quanto à emenda apresentada pelo excelentíssimo vereador Cláudio Damião, do Partido da República, relativa ao inciso 3 do Partido Trabalhista, ademais, quanto à emenda apresentada pelo excelentíssimo vereador Cláudio Damião, do Partido dos Trabalhadores, PT, desculpem a falha, relativa ao inciso 3, o artigo 1º do projeto em tela, impõe-se argumentar sua constitucionalidade, uma vez que assegura o expresso no caput do artigo 37 da Constituição da República ipsis literis. Abre aspas. Artigo 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, e também ao seguinte, fecha aspas. Sem a referida emenda ao artigo 3º, ao inciso 3º do artigo 1º, o projeto de lei encontrar-se-á com clareza solar em situação de inconstitucionalidade, pois fere o princípio da legalidade e pode vir a ferir o da impessoalidade, 2 dos 5 pilares da administração pública. Outro sim, tal qual está redigido, o dispositivo não atende às normas estabelecidas por entes que participam do Programa Nacional de Habitação Urbana, PNHU, como a Caixa Econômica Federal, previsto na Lei Federal número 11.977/2009, uma vez que isenta, inclusive, propriedade que se encontra em situação ilegal. Voto. Diante do apresentado, é certo que esta comissão... Diante do apresentado, e certo de que esta comissão existe, sobretudo, para prezar pelo erário, em consonância com suas competências de fiscalização, o relator entende que o projeto necessita ser reconduzido ao Poder Executivo, a fim de que sejam realizados os ajustes necessários e se cumpra peremptoriamente estabelecido na legislação federal, já mencionada. Assim sendo, o voto é o contrário. Assim não sendo, o voto é contrário. Esse é o parecer, gabinete do professor Pierre, 11 de agosto de 2010. Senhor presidente, esse é o relatório da comissão. Senhores vereadores, após a leitura, em discussão... Gostaria de falar a favor do projeto. O projeto 7.348/010. Pois não, vereador. Pois não. Vereador Marcelo Berlim, Vossa Excelência dispõe de até 20 minutos. Só lembrando aos senhores vereadores, vamos testar hoje o cronômetro, não estou muito familiarizado, e após o término dos 20 minutos, a presidência concederá 1 minuto para a conclusão do orador. Excelentíssimo senhor presidente, vereador Sérgio Xavier, excelentíssimos senhores vereadores, senhoras e senhores, muito boa noite. É um projeto de grande importância que inaugura uma nova fase no Legislativo. Espero e acredito que essa seja uma expectativa de toda a nossa população, que nós possamos destrancar efetivamente a pauta dos nossos trabalhos para discutir, debater e votar os projetos de interesse da coletividade. Nós estamos aqui com esse objetivo, acredito que com as medidas que nós adotaremos a partir de hoje, isso efetivamente vai acontecer. E hoje é um projeto de lei complementar, projeto de número 7.348, de autoria do Executivo Municipal, que dispõe sobre benefícios fiscais às empresas de incorporação e construção civil responsáveis pela execução das obras do programa Minha Casa Minha Vida, bem como aos adquirentes das respectivas moradias e da outras providências. Primeiro, um pano de fundo de grande importância, pelo menos essa tem sido uma grande discussão que tem ocorrido no nosso país ao longo dos últimos anos e não tem sido diferente ao longo dos últimos meses, que é exatamente a elevada carga tributária que onera as empresas, que dificulta a geração de empregos e que faz muitas vezes com que os próprios trabalhadores tenham muitas dificuldades, tanto de se colocar no mercado, porque a oferta poderia ser muito maior em termos de produção de vagas, quanto também aquela dificuldade do seu dia a dia de pagar sempre impostos em cascata embutidos em produtos. Então esse é um projeto que ele trabalha nessa linha da desoneração. Aliás, há algumas estatísticas que são sempre citadas
Uma delas, por exemplo, que o trabalhador médio brasileiro, ele labuta durante 5 dos 12 meses para poder pagar impostos. Na verdade, os 5 primeiros meses do ano, ele trabalha para o governo e os 7 meses seguintes, efetivamente, para si próprio. Isso é um absurdo, até porque nós sabemos que a média salarial da população brasileira é baixa, infelizmente, e há que se buscar uma correção nisso e disso o mais breve possível. Por outro lado, também vemos, senhor presidente, senhores vereadores, as estatísticas que apontam que o nosso país tem uma das mais elevadas cargas tributárias do mundo, não da América Latina, não das Américas, mas de todo o mundo. Se nós tivéssemos, em contrapartida, serviços públicos com a mesma qualidade, com a mesma relevância e com a mesma efetividade, talvez até nós pudéssemos aceitar esse volume de carga tributária. Mas não é o que acontece. Temos muitas deficiências nas mais diversas áreas. Por outro lado, sabemos que há avanços, mas precisamos trabalhar para que haja mais justiça tributária no nosso país. Nessa casa, ao longo de vários anos, me encontro aqui como vereador, tive a oportunidade de votar projetos que contribuíram para a redução de ISS, redução de IPTU, tentando, pelo menos do ponto de vista local, trabalhar pela redução da nossa carga tributária, desonerando principalmente aqueles que têm menor possibilidade, que têm uma renda menor, em comunidades mais modestas do nosso município. E esse é um pano de fundo por quê? Porque nós estamos trabalhando e vamos discutir e votar um projeto na noite de hoje, exatamente versando sobre a redução e a isenção tributária, tanto para aqueles que se inscreveram no programa Minha Casa Minha Vida, no plano municipal, quanto também para as empresas que porventura venham a participar da construção, em todos os sentidos, desse novo modelo habitacional que ora surge no nosso município. É importante nós dizermos também que há muitos e muitos anos não se vê em Nova Friburgo um programa habitacional efetivo, consistente, que alcance as famílias de baixa renda. Vemos sim iniciativas isoladas, obviamente por conta muito mais do empreendedorismo dos construtores, dos engenheiros, dos arquitetos, das instituições que trabalham essa questão no nosso município, muito mais do que propriamente algum tipo de apoio ou de ação governamental. Então abre-se uma possibilidade, descortina-se uma perspectiva que vai, com certeza, e a partir do apoio dessa casa, viabilizar condições efetivas para que as construções, ora projetadas, que nós sabemos que já vem há algum tempo, e nós temos aí uma ansiedade para que isso saia do papel, possam efetivamente se tornar realidade. Não poderia deixar de falar também nesse momento, até fazendo um reconhecimento, e sempre farei, senhor presidente, senhores vereadores, independente do governante, aquilo que for positivo, aquilo que tiver sido feito em algum momento da nossa história e que for digno de louvor e de reverência e referência nessa casa, o farei com muita tranquilidade. Como eu já disse algumas vezes, eu não me preocupo com a cor A, B ou C do ponto de vista da multiplicidade partidária que nós vivemos, mas sim os resultados efetivos que o nosso município pode obter. E é inegável que o prefeito Heródoto, ao longo das últimas décadas, nas suas últimas gestões, foi o governante que efetivamente construiu unidades habitacionais populares no nosso município. E a partir do momento em que nós entramos na discussão desse projeto, embora saibamos que o Minha Casa Minha Vida a nível nacional ainda não alcançou nem 1% da execução prevista inicialmente, inclusive eu tenho visto algumas discussões acontecendo sobre isso, há uma expectativa de que em Nova Friburgo, as praticamente 10 mil famílias que se inscreveram junto à Prefeitura há pouco mais de um ano, possam, pelo menos uma parte delas, ter a possibilidade da construção da sua casa própria no terreno definido, que é o terreno na Fazenda da Laje. Nós sabemos, por exemplo, senhor presidente, que havia uma estimativa de um déficit habitacional no nosso município. Há pouco mais de 3, 4 anos eu acompanhei estudos sobre isso, apontando uma demanda de aproximadamente 5 mil a 6 mil residências. E no momento em que se abrem as inscrições e se vê que quase 10 mil pessoas fazem a procura e fazem a sua inscrição para poderem ter a condição de se inscrever no programa Minha Casa Minha Vida e abrir a perspectiva de ter a sua residência própria, isso nos enche de boas expectativas.
E eu acredito que, como tem acontecido desde o início do ano passado, e eu falei muitas vezes que a palavra-chave seria governabilidade, embora muitos questionamentos tenham sido feitos, questionamentos sobre inconstitucionalidade, sobre ilegalidade, de concreto, nada se configurou como real. Muito mais se configurou como pontos de vista no aspecto democrático. É importante que isso efetivamente aconteça, mas, por exemplo, o orçamento 2010, já estamos aí entrando no segundo semestre, né, praticamente 2 meses do segundo semestre, e o orçamento está sendo executado. Outras medidas foram adotadas com a expectativa de impedir que determinados projetos fossem colocados em prática. Isso também não aconteceu. Então eu acredito que com a maturidade, com a experiência, com a vivência, que todos os senhores vereadores, eu me incluo, com muita humildade nesse grupo de parlamentares municipais nesse momento. Concede a parte, vereador? Vou conceder, assim que for possível, vereador Edson Flávio. Eu tenho certeza que o espírito público, e qual é o espírito público? Trabalhar pela desoneração tributária, tanto do ponto de vista das famílias e das pessoas que vão ter isenções, quanto do ponto de vista do setor empresarial, que também vai ter reduções e isenções, é o ponto central, é o ponto fulcral do projeto. Se nós nos ativermos o tempo todo em tecnicalidades, em questiúnculas, nós não vamos avançar, nós não vamos conquistar, nós não vamos resolver os graves problemas sociais que nós temos no nosso município, seja na área de habitação, na área de saúde, na área de educação. Então, da mesma forma, e hoje faço, até mesmo por gentileza da liderança de governo, na verdade eu não seria a pessoa a fazer a defesa do projeto, mas pela importância e porque entendo que um projeto como esse precisa contar com o apoio efetivo de todos os parlamentares, fiz a solicitação e estou aqui fazendo a defesa para que ele efetivamente saia do papel. E nós tenhamos daqui a 6 meses, 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos,